pessoal, tudo bem? Meu nome é Hugo, eu trabalho na empresa Conte Mais Assessoria Contábil, sou contador lá há 14 anos e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que está sendo bastante discutido no momento, ele acaba gerando várias dúvidas porque ele está meio que relacionado ao imposto de renda. Esse assunto é o ganho de capital, tá? E eu vou explicar para vocês o que é, como funciona, quais são as alíquotas de impostos, quando ele é devido, como eu posso fazer o pagamento e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. O ganho de capital é um imposto, o imposto de renda devido sobre toda operação de venda, alienação e permuta, seja ela de bens imóveis ou até mesmo de um bem imóvel, situação financeira, como aplicação em investimento, na bolsa de valores, até mesmo venda de participação societária. Se eu sou sócio de uma empresa e vendi as cotas, se eu tiver um ganho de capital, eu tenho que recolher o imposto, tá bom? Então vamos lá, entrando na parte técnica na parte analítica ali dele, de como funciona, é assim, existe uma regra para a gente determinar o fato gerador do imposto, que quando eu faço a venda, por exemplo, de um determinado bem e eu obtive lucro, eu tenho que fazer o recolhimento desse imposto. Qual que é a alíquota desse imposto? Quando eu faço venda e eu tenho lucro de até 5 milhões de reais, a alíquota do imposto é de 15%. Passou disso, ela vai aumentando e pode chegar no máximo 22,5%, tá bom? Existem alguns casos que podem ocorrer isenção para a gente fazer a apuração do ganho de capital, que seriam bens de pequeno valor, até 35 mil reais, único imóvel, se a gente fizer a venda, até 440 mil reais, e existe outra situação que também acontece muito, eu posso ter 2, 3 imóveis. Se eu fiz a venda deste imóvel para comprar um novo residencial e eu fazer isso num período de 6 meses, utilizar o valor da venda deste imóvel X para comprar um imóvel residencial durante 6 meses, eu posso obter o benefício também da isenção, tá? Eu só vou obter o benefício da isenção pelo valor que eu utilizei para comprar o novo imóvel residencial, tá bom? Ele não vale, por exemplo, se eu tive um lucro de 200 mil, mas só utilizei 150 para comprar o novo imóvel, aí o valor à parte, os outros 50 mil reais, eu não poderia ali utilizar para obter esse benefício. Uma mudança importante que saiu recentemente foi uma instrução normativa da Receita Federal, que foi publicada agora no mês de março desse ano, onde quando você faz a venda de um determinado imóvel para poder fazer a quitação de um financiamento, o ganho de capital também fica isento de imposto, tá? Então, uma novidade que surgiu agora em 2017 e aí ela pode ser utilizada também para você obter esse benefício. Lembrando que somente o valor do ganho de capital utilizado para quitar o financiamento do imóvel é que ele vai ter o benefício da isenção. Eu vou dar um exemplo mais comum agora para vocês a respeito de ganho de capital, porque é uma situação que aconteceu muito na época agora de pandemia, né? O pessoal queria trocar de carro e aí eu pegava, ia lá numa concessionária, no estacionamento, eu vou falar assim, vou comprar um carro 0 km. Chegava lá na concessionária, escolhi o carro, coisa mais linda, eu falei assim, bom, esse carro aqui que eu quero, beleza? O vendedor fala, beleza, o valor é X, tá bom. Quanto tempo demora para eu poder pegar o carro? 3 meses. 3 meses, 4 meses, não tem, tá fabricando, vai demorar. Aí eu falo, gente, desculpa, eu não vou esperar nem a pau. Vou pegar, vou buscar outra alternativa. Qual seria essa alternativa, gente? A gente pode pegar, por exemplo, vou numa concessionária, num estacionamento de veículos seminovos, escolho um veículo seminovo, vou lá, compro ele e aí já saio com o carro andando ali, tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas enxergaram uma possibilidade de ter um lucro nessa situação. Como a venda de carros novos, ela caiu em virtude da demora na entrega, as pessoas pegaram o veículo dela, que é seminovo, ele valorizou, tá? Todo mundo sabe que valorizou. Então, por exemplo, você que está me assistindo aí em casa, você tem um veículo, você comprou ele em 2020, ele valia 50 mil reais. Aí com a pandemia, essa questão da venda do carro que diminuiu, ele valorizou, e aí você vendeu ele em 2021 por 60 mil reais, certo? O que acontece? Nesse caso, você teve um lucro de 10 mil reais, tá? Por ser um valor superior a 35 mil reais, o valor da venda é superior a 35 mil reais, o que eu tenho que fazer? A apuração do ganho de capital. E nesse momento, você teve o lucro, você vai, poxa vida, eu tive um lucro na venda de um carro, a gente sabe que carro, a gente tira da concessionária um dia, no outro ele já não vale mais o valor que eu paguei, e aí tem essa situação que aconteceu agora, em virtude de pandemia, o carro seminovo valorizou, aí eu vou vender o carro, tem que pagar o imposto? Infelizmente sim, tá, pessoal? Infelizmente é uma situação que aconteceu e aí teve essa novidade aí
que agora tem que ser aplicado esse imposto mesmo na venda de um bem que a gente não considera de grande valor. E o seu lucro, mesmo sendo R$10.000, eu tenho que aplicar lá a alíquota de 15% e recolher esse imposto. O que acontece? Quando o imposto é devido, tá? Muitas pessoas às vezes confundem o ganho de capital com o imposto de renda e acaba sendo uma situação que é meio fora, tá? Ele tem uma relação, uma coisa com a outra, só que ele acaba sendo uma situação que é meio fora, tá? Por exemplo, eu vendi meu carro para você, tá? Vamos falar um caso como se fosse meu. Eu vendi meu carro para você que está aí me assistindo. Vendi e tive um lucro de R$10.000, certo? Eu tenho que recolher esse imposto. Quando que esse imposto vence? Se a gente está agora no mês de abril, esse imposto vai vencer no último dia útil do mês subsequente, que seria o mês de maio, tá? Lá no dia 31. Então, o último dia útil do mês de maio, nesse ano, vai ser dia 31. Então, eu tenho que fazer a apuração e recolher esse imposto até o dia 31 de maio. Como é que é feita a apuração? A Receita Federal, ela disponibiliza anualmente um programa que a gente chama de GCAP. Esse programa, eu entro lá nesse sistema, informo os dados do bem que eu estou tendo o lucro ali, né? Seja ele recurso em espécie, seja bem imóvel, veículo, como a gente está dando exemplo. Vou lançar os dados do veículo no programa do ganho de capital, o veículo que o modelo, a marca. Vou lançar lá o valor que eu comprei, o valor que eu paguei quando eu comprei e vou lançar também os dados da venda. Quando eu vendi, o valor que eu vendi, o nome da pessoa que comprou e o CPF ou CNPJ da pessoa que comprou, tá? Tanto faz se for empresa ou se for pessoa física, pessoa jurídica ou pessoa física. Lança essas informações lá e aí o sistema ele vai gerar esse cálculo automaticamente, tá? Ele vai falar, ó, você obteve um lucro de R$10.000, o seu imposto a pagar é de R$1.500 e aí esse valor você vai pagar até o último dia útil do mês subsequente, que no nosso caso aqui, o exemplo que eu estou dando, venceria 31 de maio. Outra dúvida que surge bastante também, que o pessoal fala, poxa vida, eu obtive esse lucro, né? Aí os R$10.000 eu ganhei, tá? Mas eu não queria pegar esse dinheiro e tirar R$1.500 para pagar o imposto. Que eu tenho que pagar isso agora? Como é que funciona? O ganho de capital, quando a gente lança as informações nesse sistema da Receita Federal, ele não tem o objetivo ali naquele momento declaratório, tá? Ele não é já uma confissão de dívida para a Receita, ele é um sistema que a gente lança as informações para no ano seguinte a gente importar para a sua declaração de imposto de renda. O que a gente sabe? A gente fez a venda, obteve o lucro, o imposto vence em 31 de maio. Só que se eu não pagar, a Receita Federal ainda não sabe dessa informação porque eu não lancei no meu imposto de renda. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem algumas alternativas para fazer o pagamento. Como eu falei, se eu não quero utilizar esse lucro para pagar os R$1.500 nesse momento, o imposto devido, eu posso negociar ele, parcelar perante a Receita Federal. Quais são as formas de parcelamento? Como ele não é confissão de dívida, se eu quiser parcelar ele de imediato, eu tenho que esperar vencer o imposto depois do dia 31 de maio. Vou procurar uma agência da Receita Federal, tem que ser de acordo com a sua jurisdição, se você é de Campinas, aqui na região de Campinas, se você é de São Paulo, lá em São Paulo. Lá eu vou pegar a declaração que foi gerada, né? Esse informe de toda a operação que aconteceu referente à venda e fala para a Receita Federal, pessoal, eu quero parcelar esse imposto de ganho de capital após estar vencido, tá, gente? Então, quando isso acontecer, a Receita Federal vai falar, ó, seu imposto é de R$1.500, a regra de parcelamento é a seguinte, você pode parcelar em no máximo 60 vezes, respeitando o valor mínimo da parcela de R$500 no caso de pessoa jurídica. Quando é pessoa física, você consegue ter uma parcela de até R$100. Outra coisa que acontece é assim, se a pessoa não quiser parcelar neste momento também, quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, seu contador vai falar, você comprou, vendeu algum imóvel, bem, em 2021? Você vai falar, vendi o carro. Quando você fez a apuração do ganho de capital, a gente vai importar essas informações da declaração para o sistema da Receita e aí a Receita Federal vai verificar ali. Quando eu transmitir sua declaração, 2, 3 dias depois, ela vai ver que foi feita a seguinte informação, ó, foi declarada aqui a venda de um veículo com o imposto a pagar sobre ganho de capital de R$1.500. Ela vai cruzar se eu fiz o pagamento, seu CPF com o pagamento do DARF, e ela vai ver que não foi. Feito isso, aí a gente consegue fazer um parcelamento também, tá? Isso seria somente no ano seguinte, o ganho de capital foi obtido esse ano, a declaração do ano que vem, que é 2023, onde eu declaro os fatos ocorridos em 2022, a gente faz lá no mês de março e abril. Então, naquele momento, quando a gente transmitir a declaração, a Receita Federal, 2, 3 dias depois, vai ter lá a informação do débito e lá eu vou conseguir fazer o parcelamento, tá?
O lado negativo de fazer o parcelamento, não agora na parte recente, mas lá para frente, é justamente a questão de juros e multa, tá? A multa pode chegar até 20%, porque ela vai ser aplicada mensalmente, então ela vai aumentando. E às vezes a gente tem que analisar isso junto com o apoio de um contador, você pode ter essa orientação para verificar se é viável ou não fazer esse parcelamento. Em relação, então, às informações de ganho de capital são resumidas, são estas. Se você tiver algum assunto que você gostaria de sugerir para a gente poder abordar aqui para você, assunto relacionado à área contábil, área trabalhista, tributária, imposto de renda, você pode indicar aqui para a gente nos comentários, tá? E para finalizar, eu queria pedir que você compartilhe esse vídeo, que você curta, dê o seu like e a gente agradece aí a sua disponibilidade, a sua atenção, tá bom? Até a próxima, muito obrigado.